Turma do segundo ano agora é com vocês. Eu não pude estar online com vocês para poder fazer essa correção seguindo o cronograma, mas estou gravando aqui para vocês a correção. Eu não gosto, como eu já expliquei para vocês, eu não gosto de ficar só passando o gabarito. Eu gosto de explicar e tudo mais para quem tiver dúvida. Se ainda tiver alguma dúvida, sobrar uma duvidazinha aí, vocês devem me procurar lá pelo WhatsApp, tá? Que eu posso estar esclarecendo para vocês, tá bom? Então, módulo 17 e 18 que ficou faltando, né? Pra gente fazer a correção, as duas últimas correções seriam dessas, vamos lá? Primeiro módulo 17 de velocidade. Turma, deixa eu só deixar uma coisinha clara para vocês aqui. Às vezes a minha cabeça ela funciona a 1000 por hora. Então eu estou falando já pensando em alguma outra coisa lá na frente, entendeu? Eu estou pensando já em qual conteúdo programar para uma turma que eu tenho na quarta-feira. Então, às vezes eu enrolo um pouco a língua e eu não vou editar vídeo para ficar cortando essas partes nem nada não. Corrijo para vocês aqui na hora como se fosse ao vivo mesmo, tá bom? Então vamos lá, velocidade e rapidez de uma reação basicamente é para informar para a gente o quão rápido ou quão lento uma reação ocorre, tá? Esse módulo foi bem tranquilo aqui para vocês, que eles têm só 3 questões e são 3 questões até fáceis. Deixa eu manter a tela quietinha aqui. Vamos lá, questão 1 está falando assim para a gente, olha, a duração do efeito de alguns fármacos está relacionada com a sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. Como assim, professor? Gente, seria mais ou menos meia-vida, seria mais ou menos assim. Vamos supor que a meia-vida de um fármaco, de um remédio, né, do princípio ativo de um remédio, seja de meia hora. O que isso quer dizer? Se você ingeriu, sei lá, eu não vou colocar em questão de massa, vamos colocar em porcentagem. Você ingeriu um fármaco lá, você tem 100% dele no seu organismo. Daqui meia hora, você já vai ter metade daquilo. Tá? O fármaco, a quantidade de fármaco que vai ter no seu organismo no final do intervalo é 50% daquilo. Se passar mais meia hora, você vai ter 25%. Se passar mais meia hora, 12,5% e assim por diante. Até ter uma quantidade tão pequena que é insignificativa no seu organismo, tá bom? Então meia-vida é basicamente isso. Aqui tem um gráfico, né, a porcentagem de fármaco no organismo e o número de meias-vidas. Aqui fala, olha só. O gráfico acima representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Ou seja, o que significa isso? Que você tomou a amoxicilina agora, daqui 1 hora, né, seu organismo começou a absorver a amoxicilina, daqui 1 hora vai restar só 50% dele, daqui mais 1 hora teria só 25% e assim por diante. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30 será aproximadamente ou seja, de 12 horas para as 13 horas a gente teve uma meia-vida. Depois de 13 para as 13h30 a gente teve apenas metade de uma meia-vida. Então, 1h30, olha só, vamos analisar o seguinte. Se a meia-vida, cada meia-vida é de 1 hora, então 1h30 a gente teve 1,5 de meias-vidas. Vocês conseguem entender isso? É como se a gente tivesse um número de meias-vidas de 1,5, certo? Então, gente, basicamente vocês olharem para o gráfico. Olha para o gráfico aqui, ó. 1,5 fica entre 1 e 2, fica bem aqui.
E se a gente seguir o gráfico até a sua curva aqui, a gente vai perceber que tem um percentual de aproximadamente 35%, porque está entre 30 e 40. Marcou 35, fechou e é só isso, tá bom? Olha só, resposta D, né? Tá aqui. Certo, turma? Então é isso, tá bom? É como se, por exemplo, 1h30 vocês representassem 1h30 em números inteiros não, seria números racionais, é como se fosse 1,5, tá? Certinho? É algo como se fosse parecido com isso. Se restar dúvida, galera, chama lá pelo WhatsApp que eu explico para vocês direitinho, tá bom? Mas eu acho que não tem dúvida numa questão dessa não, que é uma questão muito simples. Vamos para 2, direitinho para 2, olha só. A amônia é produzida industrialmente a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio, segundo essa equação aí, ó. Você tem uma estequiometria 1:3:2, ou seja, uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de NH3, ou seja, da nossa amôniazinha gasosa, tá bom? Ele deu pra gente aqui, ó, um dado de massa molar do H2 que é de 2 gramas por mol. Cada mol do gás hidrogênio tem 2 gramas. Certo? Então, olha só. Numa determinada experiência, a velocidade média de consumo do gás hidrogênio foi de 120 gramas por minuto. Ou seja, a cada minuto, 120 gramas do gás hidrogênio é consumido na reação. Não sei se vocês conseguem escutar uma moto aí ao fundo, mas o professor sofre assim mesmo. Vamos lá, sem edição de vídeo, continuando. Então, seguindo essa velocidade média aqui, ó, cada minuto de reação consome 120 gramas do gás hidrogênio, certo? Então ele quer saber simplesmente seguindo a velocidade de reação da formação do gás amônia, que é a mesma velocidade do consumo do gás hidrogênio, ele quer saber quantos mols por minuto será consumido formado, né? Quantos mols por minuto será formado o nosso gás amônia? Ou seja, ele deu a velocidade de consumo do nosso hidrogênio em massa por minuto e quer a velocidade de formação do gás amônia em mols por minuto. Olha só, isso aqui é tão simplesinho, gente, que dá até para poder fazer de cabeça. Seguinte, primeiro a gente precisa saber quantos mols por minuto de gás hidrogênio está sendo consumido, tá? Então, se são 120 gramas e para cada mol a gente tem 2 gramas, né? 120 dividido para 2 a gente tem 60. Então, o consumo do gás hidrogênio está sendo de 60 mols por minuto. 60 mols por minuto. Segue a estequiometria 3:2 agora, turma. Tá? Estequiometria 3:2. A cada 3 mols de gás hidrogênio formam-se 2 mols de gás de amônia, tá bom? Então, se a gente tem 60 mols por minuto de consumo de gás hidrogênio, 60 você divide por 3, você vai ter 20, e 20 você multiplica por 2, a gente vai ter 40. Respostinha aqui, ó, 40. Tá? A gente vai seguir a estequiometria, a gente faz uma reação, uma regra de 3, tá? Olha, 3 hidrogênios, né? 3 moléculas de gás hidrogênio para formar 2 de amônia, então 60 mols aqui formariam X, certinho? Aí você faz aqui, ó, 60 vezes 2 dividido para o nosso 3, tá bom? Que dá 40, certinho, gente? Então é isso, turma.
Só isso, resposta C. Dá até para fazer de cabeça aqui, ficou tranquilo. Questão 3, vamos passar para 3, lembrando, se tiver alguma dúvida ainda, vocês chamam pelo WhatsApp que eu vou estar sanando essa dúvida de vocês, tá bom? Questão 3 está falando aí, ó, a velocidade de uma reação pode ser medida pela concentração de um reagente ou de um produto em diferentes instantes de tempo. Para isso é necessário procurar uma propriedade mensurável ou de um reagente ou de um produto. Por exemplo, é possível medir a decomposição do peróxido de hidrogênio recolhendo e medindo o volume de gás liberado. A velocidade média da reação leva em conta a estequiometria da reação. Assim, a velocidade da reação média é a mesma, sendo calculado tendo como parâmetro o consumo de um reagente ou a formação de um produto. Observe o gráfico abaixo que representa a decomposição do peróxido de hidrogênio. Tá. Considerando a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio e o gráfico apresentado a seguir, avalie as afirmativas apresentadas abaixo e assinale a alternativa correta. Olha só, ele deu a quantidade de matéria em mols que está sendo consumida e que estão sendo formadas aqui pela variação de tempo. Só que ele não deu nenhuma legenda, olha só, ele não deu nenhuma legenda para o que está sendo consumido e para o que está sendo formado. Mas é óbvio que a gente já consegue associar diretamente, né? Porque olha, quantidade de matéria no tempo zero, é óbvio que se tem alguma quantidade de matéria aqui, é sinal de que isso provém dos reagentes. Certo? Olha só, no tempo zero a gente tem zero quantidade dessas outras duas curvas, ou seja, isso aqui só pode ser o produto, porque no tempo zero você não tem produto ainda, entendeu? Então o que isso aqui quer dizer? Só analisando o gráfico sem ver nada, a gente sabe que tem alguma coisa sendo consumida e sendo formado outros dois produtos, tá bom? Basta a gente saber, peróxido de hidrogênio, quando ele é decomposto, o que é formado na decomposição do peróxido de hidrogênio? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é isso daqui, ó. A reação, a gente precisa conhecer a reação. Um peróxido de hidrogênio formando uma molécula de água e meia de O2, ou para uma representação mais tranquila, é como se fosse duas moléculas de O2 formando duas de H2O mais uma de O2. Agora, o que é importante? Aqui, ó, na própria questão, fala para vocês que a estequiometria da reação é importante. Olha só, a velocidade média da reação leva em conta a estequiometria da reação. Porque, olha só, se a gente analisar o gráfico da quantidade de matéria pelo tempo que ou está sendo consumida ou está sendo formada, a gente consegue observar que essa curva azul ou roxa, sei lá que cor é essa, ela é perfeitamente igual a essa outra curva, só que em um sentido oposto, é o inverso, certo? É uma curva que seria, ela possui quase os mesmos parâmetros da curva verde, só que em sentido inverso, ou seja, é óbvio que a estequiometria do produto que está sendo formado aqui vai ser a mesma estequiometria do reagente consumido aqui, ó. Certo? Então, na hora a gente já consegue associar essa curva azul ou roxa com H2O, que tem a mesma estequiometria do nosso peróxido de hidrogênio aqui. Agora, se a gente analisar, olha só, a estequiometria do nosso gás oxigênio é 1:2 de peróxido, ou seja, a curva do nosso gás oxigênio tem que ser a metade da curva do nosso peróxido. Só que, em vez de a gente usar a curva do peróxido, vamos usar a curva da água, do H2O. Então, olha só, a curva vermelha é justamente a metade da curva azul. Tá vendo? É a metade da curvatura aqui, ó, da nossa curva azul. Então, isso aqui já responde basicamente, né, quase responde a nossa questão. Então, se a gente olhar, olha só, primeiro, a curva em verde representa o consumo do peróxido de hidrogênio. Verde, sim, tá correto, beleza. A curva em azul representa a produção de oxigênio. Produção de oxigênio, curva azul.
Aqui, ó, azul a gente viu que não é oxigênio, é água, né? O oxigênio é a curva vermelha. Então a 2 está errada. 3. A velocidade média de decomposição da água oxigenada pode ser representada por isso daqui. Vamos lá. Primeiro que velocidade média a gente sabe que é a variação ou da concentração, ou do número de mols, ou enfim, é a variação do que está sendo consumido ou do que está sendo formado, certo? Dividido pela variação de tempo, pelo percurso de tempo da reação, né? Como é que ele está falando de decomposição da água oxigenada? Primeiro, a água oxigenada é o que está, peróxido de hidrogênio, né? É o que está evidente aqui? Então está certo nesse ponto. Qual outro ponto que a gente tem que analisar? Decomposição. Decomposição quer dizer o quê? No tempo zero, olha só. No tempo zero você tinha uma grande quantidade daquilo e à medida que o tempo percorre você vai tendo pouca quantidade daquilo. E a gente sabe que a variação, gente, a variação, esse deltazinho aqui, ó, ele é sempre o final menos inicial, certo? Então, se a quantidade final é menor que a inicial, quando você faz final menos inicial, dá um número negativo. Supondo, vamos fazer uma suposição, antes você tinha 100 mols, agora você só tem 10. No final da sua reação você tem 10. No final do tempo, né? Porque no final da reação provavelmente vai ser toda decomposta, vai ser tudo consumido. Então, se você fizer o seu delta, você vai pegar 10 menos 100, que vai dar menos 90. Então, o importante é vocês saberem disso. Essa variação para decomposição de alguma coisa vai ser negativa. Então, você usa o sinal de negativo para balancear, né, para anular. Aqui você tem um valor negativo que, juntando com esse negativo de fora, dá uma velocidade média positiva, que é o que a gente quer. Então, tome muito cuidado. Por quê? Porque se eles falassem aqui, por exemplo, a velocidade média de formação da água pode ser representada por, aí ele troca aqui, coloca só H2O, só que ele mantém esse sinal de negativo. Se ele manter esse sinal de negativo aqui, está errado. Tá? Velocidade média para formação de alguma coisa é positivo. E a velocidade média de decomposição ou consumo de alguma coisa é negativo. Tá? Na via das dúvidas, turma, esquece positivo e negativo e mete um módulo aqui, ó. Mede um módulo antes do sinalzinho aqui do delta e depois desse cochete, tá bom? Então aqui tá certo? Tá certo. 1 e 3 correto. 1 e 3 corretas são a nossa alternativa B. B de bola, tá? Tá aqui. Ué, achei que tinha 3, não tem 3. É isso, turma, tá? Na verdade tem 3, né? Foi o que a gente viu. Olha só o tanto que o professor ele tá em um nível já de loucura extrema, elevada. Enfim. Turminha, dúvidas? Vai lá pelo WhatsApp, procura o professor, tá bom? Eu esclareço essas dúvidas para vocês. E é isso então, tá? Tem mais? Deixa eu ver aqui. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem o da teoria das colisões. Olha só, rapaz. Teoria das colisões. Vamos para a teoria das colisões, então. Teoria das colisões. Olha só, o professor achou que tinha terminado. Não tinha terminado, não. Vamos lá. Vamos ver o que a teoria das colisões fala. As reações químicas convertem substâncias com propriedades definidas em outros materiais com propriedades diferentes. É importante entender que com que rapidez as reações ocorrem. Gente, é importante sim. Por quê? Porque quando você estiver num laboratório, por exemplo, e você não sabe qual que é a rapidez que uma reação ocorre, às vezes você mistura dois reagentes achando que você vai obter o seu produto de forma rápida e aí você percebe que a reação não está acontecendo. Tá? E aí você vai precisar tomar outras medidas, ou você vai ter que aquecer a sua reação, o seu sistema, ou agitar o seu sistema. O importante é você entender como que funciona e com que rapidez, com que velocidade essas reações ocorrem. Tá? Olha só,
Considere a reação entre os átomos de cloro com moléculas de cloreto de nitrosila. Aquele da reação para a gente, importantíssimo, tá? Para que a reação ocorra, as moléculas devem ser orientadas de certa maneira. Assinale a orientação que deve ocorrer. Gente, a partir do momento que vocês olham aqui, ó, você tem... Qual que é o seu produto? Seu produto é NO com Cl2. Quando você tem Cl2, é porque um Cl aqui está vindo do cloreto de nitrosila e o outro Cl está vindo do gás cloro. Então, turma, a orientação correta é a orientação em que esse átomo do gás cloro arrebenta esse cloro do cloreto de nitrosila no meio. Ou seja, eles têm que topar. A orientação é quando esses dois cloros topam um com o outro. Onde que está aqui? Vamos ver. O A não, ele está topando aqui, ele está orientando com o oxigênio, não. Aqui com não, também não. Com nitrogênio aqui. Olha só a C. Olha que belezinha a nossa C aqui, ó. Olha a nossa C. Cloro com cloro. É essa orientação que tem que ter. Que a partir do momento em que eles se chocam aqui, ó, vai ser formado o nosso gás cloro. Certinho? Então é isso aí. Vamos ver? C aqui, ó. Pá, certinho. Beleza. Vamos para 2. Dado o gráfico, assinale a alternativa falsa. Olha, a alternativa falsa. Quase a gente não vê questão desse jeito. A gente vê para assinalar a alternativa verdadeira, né? Então, cuidado com esse tipo de questão. A reação é exotérmica. Reação exotérmica, turma, acontece quando a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. O que isso quer dizer? A energia média aqui, ó, dos reagentes, está sendo maior que a energia média dos produtos. O que acontece nesse caso? Você tinha uma certa energia, quando aconteceu a reação, você foi para uma energia menor do que o que você tinha antes, ou seja, a diferença de energia aqui ela vai ser liberada, normalmente liberada, né, majoritariamente na forma de calor. Ou seja, é uma reação exotérmica sim, tá bom? É uma reação exotérmica, tá correta, como ele quer que a gente assinale a alternativa falsa, então não é a A. B. A entalpia dos reagentes vale 20 quilocalorias por mol. Olha só, entalpia, reagentes, 20 quilocaloria por mol. É isso, o próprio gráfico já está dando para a gente isso daqui. A energia de ativação da reação direta. Gente, energia de ativação, vamos lembrar. Energia de ativação é a energia necessária, tá? A energia que vai ser necessária, vai precisar ser adicionada à energia dos reagentes. Então, a energia de ativação é o seguinte. Se antes você tinha 20 e precisou ser elevado até 50... Então, a energia de ativação é só essa variação aqui, ó. Então, é 50 menos 20 que dá 30. Então, a energia de ativação da reação é de 30 quilocalorias por mol e não 50. Tá bom? Não é 50 quilocalorias por mol, não. Tá ok? Vamos lá, próximo. D. Os produtos apresentam um conteúdo energético menor que os reagentes. A gente já viu que sim, né? Conteúdo energético dos produtos aqui é só 20 quilocalorias por mol, enquanto do reagente é 20. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, apresenta um conteúdo energético, ele está falando da entalpia. Conteúdo energético, nesse caso, é entalpia. Tá correto. E a letra E, a variação de entalpia da reação direta é de menos 10. Gente, a variação de entalpia da reação, por mais que ele tenha saído do 20, tenha ido até o infinito quase voltado, a variação da entalpia da reação é só a variação do que você tinha da entalpia dos reagentes para a entalpia dos produtos. Tá? Inicial e final, então quando a gente tem variação é final menos inicial, é 10 menos 20, que dá menos 10, sim. Então, olha só. Essa reação ela poderia ter passado de 20 para 80 e de 80 para 10, poderia ter passado de 20 para 100, de 100 para 10,
que essa variação de entalpia da reação direta continuaria sendo essa mesma aqui. Bom, então a alternativa C, né, que é a alternativa falsa, ou seja, é o que eles querem que a gente assinale. C, isso aqui. Certinho, vamos para 3. Suponha duas reações diferentes, A mais B gerando C mais D e X mais Y gerando T mais E. Ele pergunta qual é a reação que ocorre mais rapidamente. A reação que ocorre mais rapidamente é aquela que tem menor energia de ativação. Simples. Tá? É regrinha. A reação que ocorre de forma mais rápida, mesmo uma sendo exotérmica e a outra sendo endotérmica, né? Porque a variação de entalpia aqui vai ser negativa e aqui a variação de entalpia vai ser positiva. Mas a reação mais rápida é aquela que tem a menor energia de ativação. E quem tem a menor energia de ativação é X mais Y, que reage formando T mais E. Então agora sim, turma, agora a gente terminou de fazer as correções. Quaisquer dúvidas, chame o professor pelo WhatsApp, tá bom? É isso. Beijos e abraços e até a próxima. Tchau.